abraço a você que acessa esta gravação feita a pedido da coordenação da Pastoral da Comunicação da Diocese de Bragança. Eu tive a possibilidade de conviver com todos os bispos que aqui serviram, os 6 titulares e um deles que foi administrador apostólico num período de vacância entre o primeiro bispo e o segundo. Qual a razão desta gravação? Agora em julho, a nossa diocese comemora 95 anos de sua fundação. Em razão dessa data, para que a memória dos fatos vividos não se perca, foi pedido então que eu relembrasse alguma coisa. E a razão é porque desde criança eu vivo aqui, fui coroinha da catedral, seminarista da diocese, o padre diocesano mais velho na diocese por pertença. Alguns pela idade são mais velhos que eu, mas vieram de outras regiões, de outros lugares. Então o que eu poderia dizer sobre esses anos todos e sobre esta presença desses bispos na nossa diocese de Bragança? O primeiro bispo, como todo mundo sabe, foi Dom José Maurício da Rocha, de origem alagoana, filho de senhores de engenho. Ele começou o ministério dele aqui na diocese em 1927 e faleceu em 1969. Dom Maurício foi um bispo da época que encarnava aquela figura quase que principesca de que se tinha ideia em relação aos bispos. Um homem muito culto, gostava muito de escrever, severo, de relacionamento limitado. Para se ter uma ideia, era necessário marcar audiência para conversar com ele. E nenhum homem jamais esteve no palácio ou em alguma cerimônia oficial se não estivesse de terno e gravata. Era alguém que não tinha assim um laço de relacionamento muito grande com o povo em geral, presente nas cerimônias, cumprimentava as pessoas, mas na vida pessoal o seu laço de relacionamento era relativamente restrito. Ele participou da primeira sessão do Concílio Vaticano II, uma época em que a Igreja, a partir do Papa João XXIII, começou a buscar uma atualização, um adornamento, ficar em dia com as mudanças do mundo. E para Dom Maurício isso foi muito difícil. E a gente sabe que é difícil você mudar, é difícil diante de convicções e costumes que você tem, você passar para uma forma nova. E Dom Maurício sofreu por isso. A sua dificuldade de adaptação àquilo que o concílio ia propondo era evidente. Depois de tanto tempo, a diocese era pequena naquela época. Acredito que nós não chegávamos a 30 paróquias naquele tempo, e o clero também não era numeroso, era pequeno. E Dom Maurício trabalhou nessa circunstância, visitando, fazendo as visitas pastorais com as dificuldades da época. Nem em todo lugar havia boas estradas, havia situações muito difíceis, as distâncias eram complicadas por causa da comunicação complicada, como eu já lembrei. E no final do seu ministério, ali pelos anos 67, 68, a sua dificuldade de caminhar com aquilo que o concílio propunha foi criando dificuldades de relacionamento. Os padres mais jovens queriam uma mudança, não havia muita concordância, alguns padres acabaram indo trabalhar em outros lugares naquela situação que era bastante complicada. Depois de muito trabalho, Dom Maurício se convenceu que era a hora dele renunciar ao seu encargo na diocese. Isso aconteceu em 1968. Para o tempo da nomeação de um novo bispo, veio para nós aqui em Bragança como administrador apostólico
Dom Gabriel Bueno Paulino de Couto, que era bispo de Jundiaí. E Dom Gabriel ficou aqui até 1971, praticamente 2-3 anos, procurando administrar a presença de Dom Maurício, as novidades que estavam surgindo do concílio, procurando dialogar com o clero, dialogar com os leigos, abrindo perspectivas pastorais, e fez isso de uma forma muito serena, muito tranquila, um homem de uma grande espiritualidade, colaborou muito para que as coisas caminhassem em paz na diocese. Em 1971, foi nomeado Dom Lafayette Ferreira Álvares, que ficou aqui até 1976. A gente diz que Dom Lafayette foi o bispo que fez a passagem daquela visão mais, digamos assim, fechada do caminhar da igreja para um caminho novo, pós-conciliar. Um homem muito sereno, de muito diálogo, bom mineiro, conversava com todo mundo, ouvia todo mundo, procurava assim com muita prudência dirigir as coisas. Eu fui o único padre diocesano ordenado por ele enquanto bispo diocesano. Ele fez mais 1 ou 2 ordenações, mas já fora do cargo. E uma das coisas que marcou muito a presença de Dom Lafayette foi o acompanhamento da construção da nova catedral. A razão da demolição da antiga catedral, ali pelos anos 62, 63, isso consta do livro de tombo da paróquia, foi uma rachadura que apareceu no teto da igreja, da porta em diagonal até o altar. Segundo o laudo que consta no livro de tombo, não havia tecnologia à época para um conserto. E diante disso se decidiu que a igreja fosse então derrubada. Isso ainda no tempo de Dom Maurício. A conclusão veio no tempo de Dom Lafayette. Isto levou também o povo, naquela época, a não gostar muito da proposta feita, porque a igreja que nós temos hoje é muito moderna. E naquela época, Bragança era profundamente tradicional. Mas, enfim, a razão da sua demolição foi falta de tecnologia e a necessidade de construir a nova igreja. Dentre os recursos que foram necessários, foi a venda da casa paroquial da catedral, que ficava na praça, onde hoje é o Centro Liberal, assim chamado, e esse dinheiro foi aplicado na construção da catedral. Junto com isso, uma barraca foi feita e perdurou durante muitos anos, os mais velhos se recordam, todo final de semana com pastel, pizza e outras coisas, para arrecadar dinheiro e poder, enfim, construir e terminar a catedral. A marca de Dom Lafayette, a meu ver, foi essa serena situação de levar as pessoas a ir calmamente fazendo um caminho novo, a partir daquela tradição da igreja marcada por Dom Maurício, até os caminhos pós-conciliares. Em 1977, assume como bispo da diocese Dom Antônio Pedro Miziara. Dom Antônio foi um bispo que marcou de forma fortíssima a vida da diocese. A ele se deve, por exemplo, a multiplicação das paróquias. Até a sua época eram mais ou menos 20. Com Dom Miziara passaram para 40 praticamente. Um homem de uma retórica de acolher as pessoas, de muita simplicidade, de muito preparo, deu nova vida à diocese, digamos, agitou, no bom sentido da agitação, toda a vida eclesial, os ministérios leigos, a participação nos movimentos da igreja, especialmente os cursilhos de cristandade, mas apoiou todos os movimentos. Foi um bispo profundamente acolhedor dos padres. Ele mesmo abriu o portão da casa da diocese, o palácio como o pessoal chamava, e se preocupava saber se a gente tinha almoçado, jantado, se queria dormir na casa. Foi um homem muito próximo ao povo também,
se preocupou com a formação para o ministério sacerdotal, trabalho com seminários, trabalhou muito para a formação das pessoas e dos leigos também. Ele ficou à frente da diocese até 1995, mas já de 85 em diante, com a saúde bastante fragilizada. E isto foi complicando-se ao longo do tempo. Nós, padres da diocese, muitas vezes colocamos a situação, a anunciatura apostólica, da dificuldade do nosso bispo, da sua saúde que não estava boa, mas somente em 95 é que tivemos a possibilidade de ter o novo bispo. Em 95, eu, como delegado diocesano, fui em lugar de Dom Miziara até a visita ao Papa com os bispos do estado de São Paulo, e lá pude colocar a situação como estava, e alguns meses depois foi nomeado então o nosso novo bispo, Dom Bruno Gamberini, que ficou aqui em Bragança até 2004, quando foi nomeado arcebispo de Campinas. Dom Bruno manteve um pouco a característica de muita proximidade com o povo, de movimentação para as diferentes realidades da diocese, um bispo muito presente em todos os lugares onde era chamado, nas capelas mais distantes ele se fazia presente, preocupado com a formação sacerdotal. Durante o seu trabalho aqui na diocese foi construído o Seminário de Filosofia e Teologia na cidade de Campinas, e continuou então a ligação com a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, onde se fundou o curso de teologia, e os alunos das dioceses aqui da nossa região lá estudam até hoje. Dom Bruno marcou também a vida pela sua simplicidade de relacionamento, pela sua preocupação com as pessoas e por toda a ação de dar relevância ao laicato, a todos os homens e mulheres envolvidos nos ministérios da Igreja. Em 2004, como eu disse, ele foi nomeado arcebispo de Campinas e houve um tempo de alguns meses em que ficamos sem bispo. O Código de Direito Canônico da Igreja, quando não há uma nomeação direta do Vaticano para a substituição daquele interregno, o Conselho de Presbíteros, melhor, o Colégio de Consultores, que é um organismo permanente da diocese, me nomeou como administrador diocesano. Então, durante alguns meses, eu assumi essa responsabilidade de preparar a chegada do novo bispo. Isso aconteceu em 2005, quando foi nomeado Dom José Maria Pinheiro, que era originário de Nazaré Paulista, portanto nossa diocese, mas pelas dificuldades de comunicação de Nazaré com Bragança, naquela época, já lá pelos anos 50, 60, foi para o seminário de São Paulo e lá estudou. E foi ordenado padre pela Arquidiocese de São Paulo. Alguns anos depois, ele veio trabalhar em Bragança, trabalhou em Nazaré Paulista. E de lá foi nomeado bispo para um estado do nosso norte do Brasil, na região amazônica. E por lá ficou durante 20 anos. Lá teve um problema de saúde bastante preocupante, precisou fazer uma cirurgia e a nunciatura julgou oportuno que ele viesse para mais perto do grande centro, para que, se tivesse alguma dificuldade, pudesse ser atendido de forma mais rápida e com maior eficiência. Então ele foi nomeado nosso bispo aqui em Bragança. Uma característica bem diferente, um homem muito simples até hoje. Se ele deve ir a algum lugar, ele tem uma sacola de pano com algumas coisas que ele carrega e pronto. Ele não quis residir na casa da diocese, acabou indo para um apartamento que a diocese tem no edifício João Paulo II e procurou fazer um caminho de dar à Igreja de Bragança uma visão
bastante missionária, dentro da característica da que ele viveu. Também percorria a diocese fazendo as visitas pastorais, visitando as capelas, conversando com as pessoas, procurando acolher os padres, procurando conversar com todos se havia alguma dificuldade. Mas o tempo dele aqui em Bragança foi relativamente curto, praticamente 4 anos e pouco. Por razões de saúde e de suas dificuldades pessoais, ele julgou melhor pedir ao Papa a renúncia do seu encargo, porque não se via em condições de continuar trabalhando do jeito que ele gostaria. Com isso, em 2010, nós tivemos a nomeação de Dom Sérgio Aparecido Colombo, que está entre nós até esta data, e dele falará uma outra pessoa um pouco mais para frente, uma nova gravação. O que eu posso olhar neste conjunto de bispos que serviram a nossa diocese? Uma continuidade na sua missão, cada um do seu jeito, com a sua mentalidade, mas todos eles fiéis à missão fundamental do bispo, que é manter a unidade, confirmar a fé. Alguns tiveram mais facilidade de relacionamento, outros menos, mas todos eles muito fiéis e muito acessíveis. Se no primeiro bispo nós tínhamos, de acordo com a mentalidade da época, uma visão mais de autoridade, de distanciamento, os outros todos foram muito próximos ao povo também e ao próprio clero. Então, as coisas foram mudando de acordo com a época e procurando dar respostas àquilo que era o problema, o desafio do tempo presente. As coisas mudaram muito. Hoje a gente vive uma outra realidade. De certa forma, todos nós temos certeza e confiança de que o projeto de Deus vai caminhando, mas encontrando muitas confusões e dificuldades. A negação do desejo de Deus na vida, parece que nós não precisamos de Deus, então a igreja encontra um desafio missionário muito grande. Mas nós temos que ser agradecidos a esses homens que passaram entre nós como bons pastores, e que a possível celebração nossa em julho, acredito ainda dentro desta pandemia, com as dificuldades que nós temos, talvez não possamos fazer uma celebração como se gostaria, mas que nós lembremos com muita gratidão esses homens que deram a sua vida para que a igreja em Bragança fosse um sinal de esperança e paz. Deus abençoe a todos. Maria, eu te amo, Mãe do meu Senhor.